Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação: Wesley Paiva. Apoio: Senar MS. Transformando vidas. Olá, quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024, com a apresentação de Wesley Paiva. A partir de agora, o JD1 no ar apresenta as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS Transformando Vidas. E vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Quem recebe até 2 salários mínimos está isento do imposto de renda. A Comissão de Segurança Pública aprova prioridade no atendimento médico para mulheres vítimas de violência. Líderes negociam com o governo novo projeto sobre desoneração de setores da economia. E a Câmara dos Deputados aprova projeto que proíbe e torna crime o uso de cerol ou outros materiais cortantes em linhas de pipa. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir como fica o tempo e o clima nesta quinta-feira. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta quinta-feira, a chuva vai ganhar ainda mais intensidade sobre o estado de Minas Gerais, Goiás e também algumas áreas do norte paulista. A chuva pode até já começar pelo período da manhã e se prolongar até a noite nessas regiões. Começando então pelo sul do Brasil, na metade sul do território gaúcho, ainda uma área de alta pressão vai inibir a formação de nuvens carregadas, então o sol aparece com pouca nebulosidade e tem muito calor previsto para o período da tarde. Já na metade norte da região, a chuva ainda ocorre. As pancadas acontecem de maneira isolada a partir do período da tarde. Mesma condição para Santa Catarina e algumas áreas do oeste paranaense. Já na faixa leste do Paraná, a chuva também acontece, mas é de maneira mais rápida e passageira. O volume acumulado não é tão expressivo, inclusive em Curitiba. Além disso, no sudeste do Brasil, ou seja, o interior mineiro principalmente, incluindo a capital Belo Horizonte, há muita nebulosidade prevista para quinta-feira, com condição de chuva a qualquer hora, e se intensifica a partir do período da tarde. A chuva forte, inclusive alerta de temporais que podem vir acompanhados de rajadas de vento de até 90 km por hora. Na metade norte do estado de São Paulo, as pancadas de chuva também devem ocorrer a partir do período da tarde com forte intensidade, assim como o sul de Minas Gerais e boa parte do estado do Rio de Janeiro e Vitória. No centro-oeste do Brasil, a condição ainda vai ser de sol pela manhã em Mato Grosso, com chuva chegando a partir do período vespertino, mas Mato Grosso do Sul e Goiás devem ter pancadas já pela manhã. E são pancadas que intercalam períodos de melhora. O volume acumulado é alto e, inclusive, chama atenção para possíveis transtornos, como ponto de alagamentos, enchentes, que também podem ocorrer lá no território mineiro, onde a chuva deve ser persistente, igual a Goiás e Mato Grosso do Sul. Então, Campo Grande, a região do Distrito Federal, está sob alerta de temporais nesta quinta-feira. Falando em temperaturas, na cidade de São Paulo, o calor persiste. As temperaturas chegam na casa dos 30 graus até domingo, então apenas na sexta é que tem 29 de máxima. Todos os demais dias a máxima prevista é de 30 graus, um calorão no período vespertino. E nas demais capitais, nesta quinta-feira também podemos esperar muito calor, inclusive em Porto Alegre as temperaturas permanecem de 3 a 5 graus acima do normal para o período, máxima de 35 graus esperados nesta quinta, assim como Cuiabá, máxima de 32 em Manaus e no Rio de Janeiro e também em Salvador. JD1 no ar. Agro. Agora tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado no dia de hoje a R$ 224,50. Já a arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 210. O milho seco saca 60 quilos, cotado a R$ 47. E a soja em grãos também saca 60 quilos, cotado a R$ 102.
R$32,50. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quinta-feira. JD1 no ar. Notícias. Depois de muitos acidentes, inclusive com vítimas fatais, a Câmara proíbe e torna crime o uso de cerol ou outros materiais cortantes em linhas de pipa. Os detalhes com o repórter Antônio Vital. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe e torna crime o uso de cerol ou outro material cortante em fios ou linhas utilizados para manusear pipas, aqueles brinquedos que recebem nomes diversos dependendo da região. Em alguns lugares elas são conhecidas como papagaios, pandorgas, arraias, barriletes ou quadrados. As linhas cortantes são usadas em brincadeiras tradicionais que envolvem uma espécie de competição em que vence quem cortar a linha do outro. Geralmente o prêmio é a pipa derrubada. Mas as linhas cortantes provocam ferimentos e mortes país afora. Vítimas preferenciais são motociclistas, tanto que grande parte deles usa uma espécie de antena na frente da moto para evitar o impacto. Além do cerol, uma mistura de vidro moído e cola que é aplicado aos fios, também fica proibida a chamada linha chilena, mistura feita com óxido de alumínio e pó de quartzo. O projeto original foi apresentado em 2011 pela ex-deputada Nilda Gondim, mas foi alterado pelo relator deputado Coronel Telhada, do PP de São Paulo, a partir de sugestões e emendas apresentadas por deputados de diversos partidos. O projeto aprovado permite linhas cortantes apenas em competições oficiais, organizadas por associações esportivas. Essas competições devem ocorrer em locais chamados pipódromos, que devem ficar a uma distância mínima de 1 quilômetro de ruas e redes elétricas. A proposta permite o uso de linha esportiva de competição, mas estabelece exigências. Essas linhas têm que ter uma cor visível, ou seja, não podem ser transparentes, e devem ser feitas de algodão. A fabricação e a comercialização só podem ser feitas por empresas cadastradas e sujeitas à fiscalização. Para adquirir o produto, a pessoa tem que ser maior de idade ou ter mais de 16 anos, nesse caso com autorização dos pais. O projeto foi aprovado de maneira simbólica com o apoio de todos os partidos. O deputado Alfredinho, do PT de São Paulo, concordou que o cerol é um perigo. Todos nós, quando criança, gostamos de brincar com pipa em alguns lugares, papagaio em outros. No entanto, entendemos que o cerol é um perigo e isso já ficou provado porque pessoas já foram mortas devido ao uso do cerol. Já o deputado Silvio Antônio, do PL do Maranhão, lembrou o caso de um empresário de São Luís, no Maranhão, que morreu depois de acidente provocado por linha com cerol. Empresário de turismo faleceu porque a linha de cerol cortou os paraquedas de um paramotor. Ele teve uma queda de 10 metros vindo a falecer. Então esse projeto de lei é de suma importância, não apenas para motociclistas, ciclistas, mas até para quem pratica esportes como esse. O projeto proíbe a produção mesmo caseira de linha com cerol ou outro material cortante e estabelece penas. A empresa que fabricar ou comercializar o produto está sujeita à perda do alvará e ao pagamento de multa de até R$30 mil. Pessoas físicas poderão pagar até R$ 2.500. A proposta também prevê pena de 1 a 3 anos de prisão. O relator, deputado Coronel Telhada, do PP de São Paulo, disse que a proibição e a definição de penas vai salvar vidas. Tenho certeza que essa atitude, senhores, salvará a vida de muitos motociclistas e cidadão brasileiro. Antes de ontem, uma senhora aqui em Brasília, que está na UTI, teve o pescoço cortado por uma linha cortante. O projeto que proíbe e torna crime o uso de cerol ou outro material cortante em fios ou linhas utilizados para manusear pipas seguiu para análise do Senado. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. A Polícia Federal cumpre prisões preventivas e medidas cautelares em 10 estados brasileiros, incluindo Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira. A investigação cumpre mandados contra membros de organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado em 2022 por meio da Operação Tempus Veritatis. Estão sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão
4 de prisão preventiva e 48 medidas cautelares de prisão. Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado agiu em 2 ações. Primeiro, na propagação da versão de fraude nas eleições de 2022 e segundo, na constituição da prática do golpe de Estado ocorrido em 8 de janeiro. As investigações da Polícia Federal ocorrem durante o dia nesta quinta-feira, em Mato Grosso do Sul. Uma mulher de 20 anos procurou a delegacia de polícia civil após ser estuprada em área de Matagal, em Corumbá. De acordo com informações da polícia, o colega de trabalho da vítima ofereceu uma carona até a casa dela após o expediente, mas no caminho ele desviou a rota e entrou em uma área com mato alto, onde praticou o abuso. A mulher conseguiu fugir e pedir ajuda. Ela foi levada para a delegacia, onde relatou o crime. E em ação de policiais da delegacia de Corumbá, o homem foi encontrado e confessou o estupro. Ele foi preso e está à disposição da justiça. Sara Chaves para o JD1 no ar. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Quem recebe até 2 salários mínimos está isento do imposto de renda. O valor foi reajustado pelo governo federal e, com isso, 15 milhões e 800 mil brasileiros não vão precisar pagar o imposto. A reportagem é de Luciana Colares de Holanda. O governo reajustou a faixa de isenção do imposto de renda. A partir de agora, a pessoa física que recebe até R$ 2.824 por mês não terá que pagar imposto, um aumento de 6,97%. A tabela do imposto de renda é progressiva, ou seja, quem ganha mais, paga mais. A primeira faixa de isenção subiu de R$ 2.112 para quem ganha até R$ 2.259,20 por mês. Mas, a partir desse valor, o governo vai oferecer um desconto de até R$ 564,80 sobre o imposto de renda retido na fonte que o contribuinte passaria a pagar mensalmente. Dessa forma, quem ganha até 2 salários mínimos não terá o imposto retido todo mês. Na hora de fazer a declaração de ajuste anual do imposto de renda, o contribuinte poderá escolher entre o modelo simplificado ou detalhado. Quem tem direito a descontos maiores, como previdência e dependentes, poderá escolher a forma detalhada para receber a restituição sobre as contribuições. O aumento na faixa de isenção foi feito por medida provisória e já está valendo, mas ainda deve ser aprovado pelos parlamentares para ser permanente. JD1 no ar. JD1 no ar. Após reunião com o ministro da Fazenda, líderes partidários confirmaram o envio de um projeto de lei sobre a volta da cobrança previdenciária para 17 setores da economia. A reoneração para municípios, novas regras para o programa voltado para as empresas de eventos e a compensação judicial deve continuar na medida provisória enviada pelo governo. A reportagem é de Érica Christian. Após reunião dos líderes da base aliada e do autor da desoneração, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, do Amapá, anunciou que o presidente Lula poderá enviar um projeto de lei da volta da cobrança previdenciária de 17 setores da economia, a reoneração da folha de pagamento a partir de abril deste ano, com a alíquota de 20% e não mais a de até 4,5% sobre a receita bruta, no entanto, está na medida provisória 1202 de 2024. Segundo ele, os demais temas da MP deverão ser discutidos e votados, a exemplo do fim da isenção de impostos para empresas de eventos. Aí essa vai ser uma decisão técnica a ser feita. Essa é a possibilidade. Ter uma nova medida provisória retirando a questão da desoneração. A outra possibilidade é encaminhamento do projeto de lei só com o tema desoneração, reoneração e o restante dos temas continuar no âmbito da medida provisória. O autor da desoneração, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, deixou claro que não há compromisso com a aprovação do projeto do governo, que será submetido à decisão final do Legislativo. Quanto mais o texto se aproximar do projeto original aprovado pelo Congresso, melhor será de caminhar. Mas não ficou nenhum compromisso de mérito. Isso foi bem claro na mesa. O projeto de lei, ele pressupõe debate de ideias,
discussão, diálogo e votos. Quanto mais se aproximar do projeto atual, mais fácil será encaminhar. Deputados e senadores que integram 15 frentes parlamentares, a exemplo da agropecuária e do empreendedorismo, divulgaram um manifesto defendendo a devolução da MP da reoneração. JD1 no ar. A Comissão de Segurança Pública aprovou prioridade no atendimento médico para mulheres vítimas de violência. Pelo texto, elas também poderão ter preferência na realização de cirurgias plásticas reparadoras causadas por atos de agressão. Repórter Marcela Cunha. Segundo o projeto aprovado, a preferência no atendimento médico, social e psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica vale para o Sistema Único de Saúde e para o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. A relatora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, declarou que, apesar dos avanços para prevenir e repreender a violência contra a mulher, é preciso oferecer às vítimas um cuidado integral. É necessário um tratamento holístico que leve em consideração todos os tipos de transtornos sofridos pela vítima. Nesse sentido, um dos mais importantes aspectos a serem considerados na política pública de proteção integral é a recuperação física e estética da agredida. O projeto altera a Lei Maria da Penha e a legislação que prevê a realização de cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra a mulher. A proposta seguiu para análise da Comissão de Direitos Humanos. JD1 no ar. Esporte. E agora Dinil Almeida tem as últimas notícias esportivas. Pré-olímpico de futebol masculino. A seleção brasileira entra em campo sob pressão. Se perder para a Venezuela nesta quinta-feira, no torneio pré-olímpico, estará fora dos Jogos de Paris 2024. A situação no momento é a seguinte: o Brasil está em último lugar no quadrangular final do pré-olímpico, por causa da derrota para o Paraguai por 1-0. Argentina e Venezuela empataram em 2-2 no primeiro jogo desta fase. Em entrevista coletiva, o Ramon disse, abre aspas, a gente precisa nesse jogo fazer um bom jogo, controlar as ações. Todas as vezes que nós fizemos bons jogos foi controlando as ações do adversário. Já enfrentamos a Venezuela, sabemos da atmosfera que envolve essa partida, da necessidade de ganhar. Mas a gente não vai ganhar de qualquer jeito. Vamos ganhar na organização, no equilíbrio dentro de campo e jogando futebol. Fecha aspas para Ramon Menezes. Quando se enfrentaram na última rodada da fase de grupos, a Venezuela venceu o Brasil por 3-1, sendo que o gol da seleção brasileira só saiu nos minutos finais da partida. Para se ter uma ideia, em 56 anos de confronto entre os dois países na história do pré-olímpico, os venezuelanos só tinham marcado 2 gols. Foi a pior derrota do Brasil para a Venezuela na história, quando analisados todos os jogos das categorias sub-17, sub-20, sub-23 e principais de seleções. Nas 3 edições do torneio já realizadas, o Brasil conquistou a vaga nos Jogos Olímpicos em 10 oportunidades. Só nas edições de 1980, 1992 e 2004, que isso não aconteceu. A seleção brasileira é a atual bicampeã olímpica. Em caso de empate, em números de pontos no quadrangular final, o regulamento da Conmebol prevê os seguintes critérios de desempate. Primeiro, confronto direto na fase final, saldo de gols no total dos jogos na fase final e mais gols marcados na fase final. A Venezuela deve vir a campo com Rodrigues, Ferro, Vivas, Uzatec, René Rivas, Ortega, Paias, Segovia e Davi Martínez, Riasco e Bolívar. Já a seleção brasileira do Ramon Menezes deve vir com Micael, Kelvin, Arthur Chaves, Lucas Fazon, Riquelme, Bruno Gomes, Andrei Santos e Alexander, Maurício, John Kennedy e Hendrick. JD1 no ar, direto de Brasília. A Câmara aprovou a criação de uma semana dedicada às artes nas escolas e a adesão do Brasil a 2 acordos internacionais. O repórter Marcelo Lacher tem os detalhes. Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria a Semana Cultural Interescolar, a ser realizada todos os anos no mês de outubro nas escolas de ensino fundamental e médio. A proposta estabelece que a Semana Cultural fará parte do calendário escolar e a programação será aberta à participação dos pais de alunos e da comunidade em geral. Também será incentivada a apresentação voluntária de artistas e de representantes da cultura popular. O projeto foi apresentado pelo deputado Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, e teve parecer favorável do relator, deputado Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba. De acordo com o relator, a Semana Cultural será um espaço dedicado a apresentações artísticas como música, dança, teatro, poesia, literatura e artes visuais.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para o deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, as manifestações artísticas são fundamentais para a educação multidisciplinar. Valorizamos uma educação que seja multidisciplinar, que seja enraizada à comunidade escolar, com a participação de docentes, discentes, familiares, e entendemos que a cultura é um fator determinante. As diversas manifestações culturais, a arte produz cidadania, a arte gera renda, a arte abre perspectiva de futuro. Nós acreditamos em escolas assim. Apesar de ter se manifestado a favor da criação da Semana Cultural Interescolar, o deputado Poderney Avelino, do União do Amazonas, disse que as atividades extras dos alunos deveriam compreender matérias previstas no currículo. Como secretário de Educação que fui, eu entendo que nós temos muitas atividades extracurriculares durante o ano letivo. Essas atividades extracurriculares tiram muito tempo das atividades curriculares que deveriam ter nas escolas, na sala de aula. O projeto que cria a Semana Cultural Interescolar seguiu para análise do Senado, assim como outros 2 projetos também aprovados pelo plenário, que tratam de acordos internacionais. Um deles aprova um acordo entre Brasil e o Marrocos na área de investimentos, com cláusulas para proteger investidores dos 2 países. O acordo também estabelece obrigações e medidas a serem adotadas em caso de controvérsias judiciais e conflitos. O terceiro projeto aprovado trata da adesão do Brasil a uma Convenção Internacional sobre Navegação Marítima, com o objetivo de aumentar a segurança dos mares internacionais. De Brasília, Marcelo Larcher. A Câmara homenageou personalidades reconhecidas por terem prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto. Em sessão solene realizada no plenário da Câmara, foram entregues 37 medalhas e diplomas de mérito legislativo a personalidades diversas. Os agraciados das medalhas foram indicados pelos deputados da mesa diretora da Câmara e os diplomados escolhidos pelas lideranças partidárias. A medalha foi criada em 83 para reconhecer pessoas ou instituições que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo, mas não apenas esse critério, como ressaltou o presidente da Câmara, Arthur Lira. A lista de agraciados engloba eminências dos 3 pilares da nossa República: Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como figuras proeminentes de diversos setores da sociedade civil. Essa diversidade não apenas reflete a capacidade republicana de a Câmara dos Deputados dialogar com as múltiplas vozes de nossa nação, mas também enfatiza a importância do trabalho conjunto e do reconhecimento mútuo entre os diferentes segmentos que compõem o tecido social e institucional brasileiro. Esta foi a 40ª edição da entrega da honraria. Um dos agraciados foi o ex-prefeito de Recife, Geraldo Júlio, indicado pelo deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. A Câmara dos Deputados é uma instituição muito importante para o país. A representação da sociedade brasileira está toda aqui. E fico feliz, de ter sido indicado e ter aprovado aqui a homenagem. É uma satisfação e a gente fica sempre muito grato por receber esse tipo de homenagem. O mérito legislativo é uma das maiores homenagens que a gente tem aqui no país, a principal da Câmara. Então estou muito feliz no dia de hoje. Geraldo Júlio foi prefeito de Recife entre 2013 e 2021. José Eduardo da Silva, o comandante Eduardo, é comandante da Capitania dos Portos do Piauí e recebeu a medalha por indicação do deputado piauiense Júlio César, do PSD. É um reconhecimento por toda a parte que hoje foi feita não só pela Capitania, pela Marinha do Brasil, no estado do Piauí, junto com o governo do estado, que hoje se concretiza o início da primeira fase do Porto do Piauí, para um estado que até então banhado pelo Atlântico Sul, que não tinha porto e hoje tem porto. Hoje já começam toda uma estrutura portuária que fará o escoamento de toda a riqueza do estado do Piauí. E isso aqui é um reconhecimento, a materialização de todo um trabalho árduo de 2 anos em prol dessa estrutura portuária, em prol do crescimento do estado do Piauí. A primeira fase do porto foi inaugurada em dezembro do ano passado. A expectativa é de que nos próximos 4 anos sejam construídos 4 terminais, ao custo de R$1 bilhão. A entrega da medalha e de um diploma de menção honrosa aos escolhidos é organizada pela 2ª Secretaria da Mesa Diretora da Câmara, comandada pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que ressalta que a medalha simboliza o compromisso dos agraciados com a democracia. Nós aqui, como parlamento, respeitamos a todos e a todas, porque o parlamento é feito, prezados colegas de mesa diretora, por esta diversidade dialógica, ampla e restrita daquilo que é representativo
efetivo das posições do povo brasileiro no ambiente político, social e de projetos de desenvolvimento também econômicos, culturais, nas diversas áreas. Entre os 37 agraciados estão os ministros do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e André Mendonça. Alguns condecorados não puderam comparecer, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o jogador de futebol Vinícius Júnior, que ganhou destaque na luta contra o racismo, especialmente no esporte. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto. E termina aqui o JD1 no ar de hoje, quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma ótima quinta a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.